Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as estatísticas para a Loteca 1216, que tá pagando R$1 milhão aí para acertar 14 jogos no final de semana. Nesse vídeo aqui também terão excelentes informações. Se você não viu o meu primeiro vídeo com os palpites, que são esses que estão aqui do lado, tem 5 duplos. Nesse meu primeiro vídeo eu trago muitas informações que vão te ajudar bastante a conhecer essa grade. Se você ainda não assistiu, é essa capa aqui que tá aparecendo, só ir lá na aba vídeos, né, e achar essa capa. E agora nesse vídeo, né, olha o primeiro jogo, né, Flamengo e Palmeiras. Então eu vou trazer números bem importantes e esses números aqui sobre o Brasileirão Série A. O que a gente pode ver aí que o Flamengo, né, de 26 jogos ganhou 16. Nos confrontos, né, ambos os times a marcarem de 26, ele marcou 10, mais que 2 gols e meio, 10 partidas de 26, primeiro a marcar em 17 partidas de 25, primeiro a sofrer gols apenas em 6, empatar ou vencer. Das 26 partidas, 22 o Flamengo venceu ou empatou, vitória no primeiro tempo em 10 partidas de 25 e não sofrer gols das 26 partidas em 13. Realmente números impressionantes, mas o Palmeiras também tem números excelentes, hein? De 26 partidas ganhou 18. Nos confrontos do Palmeiras, né, ambos os times a marcarem de 26 foi em 14, isso aconteceu, mais que 2 gols e meio em 14 partidas, primeiro a marcar em 16 partidas de 26, primeiro a sofrer gols. Dá pra ver que ele sofreu gols mais que o Flamengo, né? 9 em 26 partidas. Empate ou vitória, os dois estão iguais. 22 vezes isso aconteceu, né? De empatar ou vencer. Vitória no primeiro tempo, 9 de 26 partidas. E não sofrer gols, a defesa do Palmeiras está melhor, né? 9 de 26. Agora também mostra umas estatísticas bem interessantes, começando aí pelos gols marcados. A média do Flamengo em 2 gols por partidas, gols sofridos 0,52, gols esperados 1,44, chutes na direção do gol 14,40, no alvo 5,32. Aqui nessas estatísticas terão vários números, né? Eu vou passar pelos mais importantes. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, né? Ver as informações com calma. Tem escanteios, cartões amarelos e muitas outras informações. Agora o Palmeiras também tem uma média bem alta, 1,77 gols por partida. Sofre poucos gols também, 0,85, mas a gente pode ver que a defesa do Flamengo tá melhor. Gols esperados, 1,43, bem parecida com a do Flamengo. Chutes na direção do gol, 14,23. Chutes no alvo, 4,92. Nesse meu palpite aqui eu usei um duplo, né? Foi de duplo aberto, Flamengo e Palmeiras. A gente pode ver que os dois ataques aí vêm muito bem. Porém, né? São duas defesas muito fortes. O ideal, sinceramente, aqui para esse palpite é ir de triplo. Agora, indo para o jogo do Internacional Sport, jogo 2. Informações primeiro do Internacional. De 26 partidas, ganhou 8. Nos confrontos do Internacional de 26 partidas, ambos os times marcaram em 17. Mais que 2 gols e meio em 12 partidas. Primeiro a marcar em 10 de 26. Primeiro a sofrer gols, um número bem alto aqui do Internacional. De 26 partidas, em 15 sofreu gol primeiro. Empate ou vitória, 16 partidas de 26. Vitória no primeiro tempo, 9 de 26. E não sofrer gols, o Internacional só em 5 partidas não sofreu gols. Já o Sport, jogos ganhos, de 26 partidas, apenas 2 vitórias. Ambos os times a marcarem de 26 em 13 partidas, mais que 2 gols e meio. 12 partidas de 26. Primeiro a marcar apenas em 8 partidas. Primeiro a sofrer gols em 15 partidas de 26. Empate ou vitória, 12 partidas de 26. Vitória no primeiro tempo, número também muito baixo aqui do Sport, 6 de 26 partidas disputadas. Não sofrer gols apenas em 5 partidas. Resultado ruim aqui também, igual o Internacional. Agora nas estatísticas, o que eu trago aqui, gols marcados do Internacional, 1,23. Gols sofridos, 1,46, uma média alta. Gols esperados, 1,41. Chutes na direção do gol, 13,5. Chutes no alvo, 4,69. Já o Sport, olha a média de gols do Sport, 0,77. Para um time de Série A, né, é muito baixa. Gols sofridos, 1,58, muito alta. Gols esperados, 1,05. Chutes na direção do gol, 13,15. No alvo, 4,12. Nesse palpite eu fui de Internacional, né? Se a gente contar com esse ataque aí do Sport com 0,77, fica difícil.
mas sabemos como é que é futebol, né? Indo para o jogo do Corinthians e Atlético, estatística somente do Brasileirão Série A. De 27 partidas do Corinthians, em 8 ele conseguiu vencer. Nos confrontos do Corinthians, ambos os times a marcarem 14 partidas de 27, mais que 2 gols e meio, 11 partidas. Primeiro a marcar 10 partidas de 27. Primeiro a sofrer gols em 14 partidas, o Corinthians sofreu gol primeiro. Empate ou vitória, 17 partidas de 27 para o Corinthians. Vitória no primeiro tempo, um número baixo também, 5 partidas de 27. E não sofrer gols apenas em 8 partidas. Já o Atlético Mineiro tem números bem parecidos, né? De 26 partidas ganhou apenas 8, ambos os times a marcarem 11 de 26, mais que 2 gols e meio em 26 partidas disputadas em 10, isso aconteceu. Primeiro a marcar em 10 partidas de 26, primeiro a sofrer gols, tá um pouquinho melhor que a do Corinthians, né? Em 12 partidas sofreu gol primeiro, empate ou vitória em 16 partidas, vitória no primeiro tempo apenas em 5 jogos e não sofrer gols em 9 partidas de 26. Já aqui nas estatísticas, vamos dar uma olhada. A média do Corinthians, 1.07 gols por partida. Gols sofridos, 1.19. Gols esperados, 1.11. Chutes na direção do gol, uma média bem baixa do Corinthians em 11.19. No alvo, 3.44. Já o Atlético Mineiro tem menos que 1 gol por partida em 0.96. Gols sofridos, 1.15. Gols esperados, 1.11. Chutes na direção do gol, tá melhor do que o do Corinthians, né? 14.96. No alvo, 4.38. Lembrando, né, que tem informações importantes sobre o Atlético Mineiro no primeiro vídeo. Dá uma olhada lá. Tenho certeza que pode fazer a diferença no seu palpite. Indo para o campeonato italiano, Roma e Inter de Milão, um clássico aqui no jogo 4. Informações do campeonato italiano, somente da Roma, de 6 partidas, ganhou 5 jogos, tá indo muito bem a Roma. Ambos os times vão marcarem apenas em um jogo, isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio, apenas uma partida também. Então dá para ver que os jogos da Roma são placares bem apertados, né? Primeiro a marcar, um número bom aqui para Roma, de 6 partidas em 4 foi a primeira a marcar. Primeiro a sofrer gols, apenas em 2 partidas. Empate ou vitória, 5 de 6 jogos. Vitória no primeiro tempo em 3 jogos. Não sofrer gols, de 6 partidas em 4. Não sofreu gols. Então uma defesa muito boa da Roma por enquanto no campeonato italiano. Já a Inter de Milão, de 6 jogos venceu 4. Ambos os times a marcarem foram 4 de 6 jogos, mais que 2 gols e meio em suas partidas, 5 de 6 jogos. Primeiro a marcar, a Inter em 6 jogos marcou 5 vezes primeiro nos seus confrontos. Primeiro a sofrer gol, apenas um jogo. Empate ou vitória, 4 jogos de 6 para a Inter de Milão. Vitória no primeiro tempo, 4 de 6 jogos e não sofrer gols em 2 partidas de 6. Vai ser um confronto bem equilibrado, hein? Aqui nas estatísticas, gols marcados, a média para a Roma 1.17, não sofrer gols 0.33. Que defesa é essa, hein? Gols esperados 1.12, chutes na direção do gol 12.67, no alvo 4.67. Já a Inter de Milão, olha a média de gols, 2.83 por partida, quase 3 gols, é muita coisa. Porém, né, a defesa já é pior do que a da Roma, 1.33 gols sofridos por partida. Gols esperados 2.05, chutes na direção do gol, olha isso, 20 chutes. E chutes no alvo 6.17, né? Um ataque muito poderoso aí da Inter. Nesse meu palpite aqui eu fui de duplo aberto, porque a gente pode ver que a Roma tem uma defesa muito forte, né? Mas vai enfrentar um ataque poderoso aí da Inter de Milão. Indo para o Campeonato Espanhol, jogo 5, Atlético de Madrid e Osasuna. Informações do Atlético de Madrid, de 8 partidas venceu 3. Ambos os times a marcarem 7 de 8 nos jogos do Atlético de Madrid, mais que 2 gols e meio. De 8 partidas em 3 isso aconteceu. Primeiro a marcar, Atlético de Madrid, das suas 8 partidas disputadas em todas, marcou primeiro, hein? Primeiro a sofrer gol, nenhuma partida isso aconteceu. Empates ou vitórias, de 8 partidas em 7 isso aconteceu. Vitória no primeiro tempo, de 8 partidas em 3 o Atlético de Madrid venceu o primeiro tempo. E não sofrer gols, apenas uma partida isso aconteceu. Já o Osasuna, de 8 partidas venceu 3, ambos os times a marcarem 3 de 8 partidas, mais que 2 gols e meio. 2 de 8 partidas, primeiro a marcar,
Em 4 partidas de 8, o Osasuna marcou primeiro a sofrer gols. Em 4 partidas de 8, empate ou vitória. 4 de 8 também, vitória no primeiro tempo. Em 4 partidas isso aconteceu e não sofrer gols apenas em 2 partidas. Já as estatísticas aqui para os dois times, 1.88 é a média de gols do Atlético de Madrid, gols sofridos 1.25, gols esperados 1.56, chutes na direção do gol 12.5, no alvo 5.25. Para o Osasuna, uma média muito baixa, 0.88 gols marcados por partida, gols sofridos, média de 1 gol por partida, gols esperados 1.06, chutes na direção do gol 8.88 e no alvo 2.88, hein? Uma média bem ruim aí do Osasuna. Indo para o jogo agora do Cruzeiro e Fortaleza. Jogos ganhos do Fortaleza: de 27 ganhou 15, ambos os times a marcarem 12 de 27, mais que 2 gols e meio, 13 de 27, primeiro a marcar em 16 partidas de 26, primeiro a sofrer gols apenas em 7 partidas de 26, empate ou vitória. Das 27 partidas, 21 empatou ou venceu, vitória no primeiro tempo em 11 partidas e não sofrer gols em 11 partidas. Já o Fortaleza, dos 26 jogos, ganhou 6, ambos os times a marcarem 12 de 26, mais que 2 gols e meio, 13 de 26, primeiro a marcar apenas em 8 partidas de 25, primeiro a sofrer gols, a média bem alta aqui em 14 de 25. O Fortaleza tomou gol primeiro, né? Empate ou vitória das 26 partidas em 12, isso aconteceu. Vitória no primeiro tempo apenas em 8 partidas de 25 e não sofrer gols apenas em 7 partidas. Aqui, apesar desses números ruins, né, do Fortaleza, eu ainda coloquei um empate, porque como o Fortaleza tá vindo de vitória fora de casa, né, pode ser que complique para o Cruzeiro, né? Dá uma olhada lá no primeiro vídeo, veja as informações desse confronto. Cruzeiro, né, que também tá vindo de um resultado ruim aí contra o Sport. Jogo 7, Tottenham e Aston Villa, Premier League. Informações aqui do Tottenham: de 7 jogos conseguiu vencer 4, boa campanha do Tottenham, ambos os times a marcarem 3 de 7 para o Tottenham, mais que 2 gols e meio. 7 de 4 partidas isso aconteceu. Primeira a marcar em 7 partidas, 4 saiu na frente. Primeira a sofrer gols em 3 partidas, empate ou vitória. 7 partidas jogadas em 6, isso aconteceu. Vitória no primeiro tempo apenas em 2 partidas, não sofrer gols apenas em 3 partidas. Já o Aston Villa, das 7 partidas disputadas, ganhou 2, ambos os times a marcarem 3 de 7, mais que 2 gols e meio, também 3 de 7. Primeiro a marcar, das 7 partidas disputadas, em 2 saiu na frente. Primeiro a sofrer gols em 3 partidas, isso aconteceu. Empate ou vitória em 5 partidas, das 7 disputadas, aconteceu empate ou vitória. Vitória no primeiro tempo apenas em 1 jogo e não sofrer gols em 2 partidas. Agora aqui nas estatísticas médias, né, das duas equipes, uma média muito boa do Tottenham: 1.86 gols marcados, 0.71 gols sofridos, gols esperados 1.06, chutes na direção do gols 11.14, no alvo 3.71. Já o Aston Villa, uma média de gols muito baixa, né, por partida, 0.86, costuma tomar 1 gol por partida, gols esperados 0.89, chutes na direção do gol 10.57 e no alvo 3.29. Indo para o jogo 8, surpreendente Mirassol contra o São Paulo. Jogos ganhos aí do Mirassol: de 27 partidas venceu 12, ambos os times a marcarem de 27 aconteceu em 17 partidas, mais que 2 gols e meio. 27 partidas do Mirassol, 12 isso aconteceu. Primeira a marcar, Mirassol em 15 saiu na frente. Primeira a sofrer gol em 12 partidas, isso aconteceu. Empate ou vitória, das 27, 22 partidas o Mirassol conseguiu vencer ou empatar. Vitória no primeiro tempo em 10 partidas e não sofrer gols em 7 partidas. Já o São Paulo, de 27 partidas venceu 9, ambos os times a marcarem no jogo do São Paulo de 27 em 12, isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio, 10 de 27. Primeira a marcar, São Paulo em 12 jogos, de 26. Primeira a sofrer gol em 11 partidas de 26, empate ou vitória. 17 partidas de 27, São Paulo empatou ou
venceu. Vitória no primeiro tempo em 9 partidas de 26, não sofrer gols em 8 partidas de 27. Agora aqui na média dos dois times, Mirassol tá com uma média de 1.63 gols por partidas, gols sofridos 1.07, gols esperados 1.44, chutes na direção do gol 13.74, no alvo 4.7. São Paulo tem uma média menor de gols marcados, né, 1.12, gols sofridos 1.08, gols esperados 1.21, chutes na direção do gol 12.46 e no alvo 3.77. Vai ser uma partida difícil. Aqui eu fui seco no empate, mas porque eu quis deixar meus duplos, né, para partidas que considero um pouco mais difícil. Dá uma olhada lá no meu vídeo o porquê que eu coloquei empate. Indo para o jogo do Ceará e Botafogo, jogo 9. Informações primeiro do Ceará. De 26 jogos disputados, venceu 9. Ambos os times a marcarem nos confrontos com o Ceará de 26 em 10, isso aconteceu. Mais que 2 gols e meio em 8 partidas. Primeiro a marcar em 13 partidas de 25. Primeiro a sofrer gols em 10 de 25. Empate ou vitória, 16 de 26. Vitória no primeiro tempo em 7 partidas de 25. Não sofrer gol apenas em 9 partidas. Já o Botafogo, de 27 partidas disputadas, ganhou 12. Ambos os times a marcarem 8 de 27. Mais que 2 gols e meio, 8 também de 27 nos confrontos do Botafogo. Primeiro a marcar em 14 partidas de 27, uma média boa. Primeiro a sofrer gols, 10 de 27 partidas disputadas. Empate ou vitória, 19 partidas de 27. Vitória no primeiro tempo, 9 partidas. E não sofrer gols em 11 partidas. As estatísticas para esse confronto, média do Ceará baixa, né? 1.04 gols marcados por partida. Só que tem uma defesa boa, 0.92 gols sofridos. Gols esperados, 0.99. Chutes na direção do gol, 11.52. No alvo, 4.24. Do Botafogo, um pouquinho melhor, 1.37 gols marcados. Gols sofridos, a defesa tá melhor, 0.85. Gols esperados, 1.19. Chutes na direção do gol, 13.96. No alvo, 4.78. Já nesse confronto aqui eu fui de duplo, né? Porque o Ceará tá jogando em casa e tá dando muita pressão aí nos visitantes, né? Jogo 10, Liverpool e Manchester United, clássico aí na Premier League. Estatísticas e informações aqui do campeonato inglês. De 7 partidas disputadas, o Liverpool ganhou 5. Ambos os times a marcarem 5 de 7 nos confrontos do Liverpool. Mais que 2 gols e meio, 5 de 7 também. Primeiro a marcar, o Liverpool marcou em 5 primeiro. Primeiro a sofrer gols apenas em 2 partidas. Empate ou vitória, 5 partidas de 7. Vitória no primeiro tempo, 3 partidas. Venceu o primeiro tempo e não sofrer gols em 2 partidas. Já o Manchester United, de 7 partidas, venceu 3. Ambos os times a marcarem 4 de 7. Mais que 2 gols e meio das 7 partidas disputadas em 4 nos confrontos do Manchester United, isso aconteceu. Primeiro a marcar 4 partidas de 7, United saiu na frente. Primeiro a sofrer gols em 3 partidas. Empate ou vitória, 4 de 7 partidas. Vitória no primeiro tempo em 3 partidas. Não sofrer gols, apenas uma partida. Mais números aqui para esse confronto. A média de gols do Liverpool bem alta, 1.86 por partida. Gols sofridos, 1.29. Gols esperados, 1.5. Chutes na direção do gol, 14.71. No alvo, 4.29. Já para o Manchester United, gols marcados 1.29, gols sofridos, pouquinho alta, 1.57, gols esperados, média de 2, chutes na direção do gol, 15.86, chuta bastante o Manchester United, e no alvo, 4.86. Aqui também, outro confronto que acabei usando um duplo, né? Fui de duplo aberto. Indo para o jogo da Atalanta e Lazio. Informações da Atalanta, de 6 partidas, venceu 2 no campeonato italiano. Ambos os times a marcarem 5 em 6 partidas. Mais que 2 gols e meio, apenas 2 partidas de 6. Primeira a marcar das 6 partidas em 5, saiu na frente. Primeira a sofrer gols, apenas em uma. Empate ou vitória, 6 de 6, hein? Então quer dizer que o Atalanta ainda não perdeu no campeonato italiano. Vitória no primeiro tempo, 3 partidas. Não sofrer gols, apenas uma partida. Já a Lazio, de 6 partidas, venceu 2. Ambos os times a marcarem uma de 6 partidas. Mais que 2 gols e meio, 3 de 6 partidas. Primeira a marcar em 2 partidas. Primeira a sofrer gols em 4 partidas.
a Lazio saiu perdendo, empate ou vitória. Das 6 partidas disputadas, 3 isso aconteceu. Vitória no primeiro tempo em 3 partidas, não sofrer gols em 2 partidas. Já os números aqui desse confronto, a média da Atalanta de gols marcados alta, 1.83, gols sofridos 0.83, gols esperados 1.36, chutes na direção do gol 14.5, no alvo 4,5. Já a Lazio também tem uma média boa de gols, 1.67, gols sofridos 1.17, gols esperados 1.23, chutes na direção do gol um pouco baixo, né, 11.17 e no alvo 3.67. Já no palpite 11 aqui eu fui de empate. Indo para o jogo do Bahia e Grêmio, formações primeiro do Bahia, de 26 partidas venceu 2, ambos os times a marcarem nos confrontos do Bahia 14 de 26, mais que 2 gols e meio, 13 de 26, primeiro a marcar em 16 partidas, primeiro a sofrer gols em 9 partidas, empate ou vitória, 19 partidas de 26, vitória no primeiro tempo, 10 partidas conseguiu vencer o primeiro tempo, não sofreu gol em 9 partidas de 26. Já o Grêmio, de 27 partidas venceu 8, ambos os times a marcarem nos confrontos do Grêmio, 16 de 27, mais que 2 gols e meios, 8 de 27, primeiro a marcar, das 27 partidas, 12 o Grêmio saiu na frente, primeiro a sofrer gols foi em 14 partidas, empate ou vitória, 17 partidas de 27, vitória no primeiro tempo apenas em 7 partidas, não sofrer gols apenas em 4 partidas. A média de gols aí do Bahia por partida, 1.31, gols sofridos 1.15, gols esperados 1.11, chutes na direção do gol 12.35, no alvo 4.04. Já o Grêmio, gols marcados 1.04, gols sofridos 1.22, gols esperados 1.05, chutes na direção do gol baixo 10.33 e no alvo 3.7. Aqui tô acreditando que vai ser uma pressão muito grande em cima do Grêmio por parte do Bahia, né? Por isso eu fui seco no Bahia, além das outras informações aí do primeiro vídeo. Agora indo para o campeonato italiano, jogo 13, Milan e Fiorentina. Informações e números do campeonato italiano: de 6 partidas disputadas, 4 o Milan venceu, ambos os times marcarem 2 de 6 para o Milan, mais que 2 gols e meio, 3 partidas de 6, primeiro a marcar, o Milan marcou em 4 primeiro a sofrer gols apenas em uma partida, empate ou vitória, de 6 partidas, 5 isso aconteceu, vitória no primeiro tempo, 2 partidas, não sofrer gols em 4 partidas, hein? Uma média boa aqui de não sofrer gols para o Milan. Já a Fiorentina, de 6 partidas disputadas no campeonato italiano, não venceu nenhuma, ambos os times a marcarem 4 de 6, mais que 2 gols e meio, 3 partidas de 6, primeiro a marcar em 3 partidas, primeiro a sofrer gols em uma partida, empate ou vitória 3 de 6 partidas, vitória no primeiro tempo, uma partida somente e não sofrer gols em 2 partidas. A média de gols do Milan, 1.5 gols marcados nesse campeonato italiano, uma defesa muito boa com 0.5 gols sofridos, gols esperados 1.25, chutes na direção do gol 13.83, chutes no alvo 4.67. Já a Fiorentina tem uma média bem ruim de gols marcados, 0.67, 1.33 gols sofridos, gols esperados 1.1, chutes na direção do gol um pouco baixo, né, 11.67 e no alvo bem ruim, hein, 2.33. É o famoso pé na forma, né? Agora indo para o jogo 14, Getafe e Real Madrid. O Getafe, de 8 partidas no Campeonato Espanhol, venceu 3. Ambos os times a marcarem 4 de 8, mais que 2 gols e meio de 8 partidas em 4, isso aconteceu. Primeiro a marcar em 5 partidas de 8, média boa aqui do Getafe. Primeiro a sofrer gols em 3 partidas, empate ou vitória em 5 partidas de 8, vitória no primeiro tempo, apenas uma partida isso aconteceu, não sofrer gols apenas em 2 partidas. Já o Real Madrid, de 8 partidas venceu 7, ambos os times a marcarem de 8 partidas disputadas, 5 isso aconteceu, mais que 2 gols e meio, 6 de 8, primeiro a marcar em 6 partidas o Real saiu na frente, primeiro a sofrer gols apenas em 2 partidas, empate ou vitória, 7 partidas de 8 do Real Madrid, vitória no primeiro tempo, 5 partidas de 8 e não sofrer gols apenas em 3 partidas. Agora vamos ver a média aí das duas equipes no Campeonato Espanhol. Gols marcados do Getafe, 1.12 gols
por partida, gol sofrido 1.38, gols esperados muito baixo, 0.76, chutes na direção do gol 8.12, hein? Muito baixo, e no alvo 2.75. Já as informações aqui do Real Madrid, gols marcados 2.38, uma média alta, gols sofridos 1.12, gols esperados 2.04, chutes na direção do gol 18.25 e chutes no alvo 6.5, hein? É um dos mais altos aqui dessa grade da Loteca 1216. Bom, pessoal, essas aqui foram as estatísticas de todos os confrontos aqui da Loteca 1216. Se você não viu o primeiro vídeo, dá uma olhada lá. Tenho certeza que junto com esse vídeo aqui, ele vai complementar e vai te dar novas ideias, novas informações que vão melhorar os seus palpites. Se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Cada vez que você faz isso, apoia demais aqui para o crescimento do canal, ajuda muito mesmo. Espero que essas informações aqui lhe ajudem nas suas apostas. Em breve vou trazer mais informações para essa Loteca 1216 que está pagando R$1 milhão. Agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!